Boa tarde, pessoal. Meu nome é Anderson Lara de Salles. Eu dou instrução, treinamento e dou suporte para a administração de AutoCAD Plant para as empresas de engenharia. Tá? Hoje, o treinamento que eu vou passar hoje, ou o instrutivo que eu vou passar hoje, devido a várias dúvidas que o pessoal me solicita, né, nos grupos que eu participo, e também nas empresas de engenharia, é se trabalhar coordenadas no AutoCAD Plant, né? E isso também vem de uma dificuldade de muitos profissionais trabalhar com coordenadas em CAD, né? Em AutoCAD e afins. Já a maioria de alguns softwares, né, que já tem bastante avanços aí, e é um defeito que o AutoCAD tem, é não ter ferramentas adequadas, né, vou julgar assim, para se trabalhar com marcos de projeto. Mas sim, o AutoCAD, como o AutoCAD Plant, ele tem soluções que nos colaboram com isso também. Tá? Entrando no detalhe aqui, para todos poderem entender, né, como se trabalha a questão de coordenadas, eu estou apresentando aqui um exemplo de um projeto, né, que ele está na região de São Paulo, e até um instrutivo que eu encontrei na internet, né, que a gente pega uma área, uma região de São Paulo, né, onde vai elaborar um projeto, por exemplo, ele existe uma coordenada e você precisa transformar esse ponto de coordenada em referência cartesiana para vocês trabalhar no AutoCAD, no AutoCAD Plant e outros softwares afins. Né? Só para poder tentar exemplificar aqui, né? Geralmente todo projeto ele se trabalha com um marco de projeto, ou uma coordenada, ou um ponto de referência da alocação das informações do projeto. Né? Geralmente a equipe de topografia ou, enfim de levantamento topográfico, o pessoal geralmente fazem esse trabalho aí, né, de fazer a alocação dele. O marco de projeto no plano cartesiano ele nada mais é do que uma posição, né? A gente considerar os eixos, né? X, Y, Z, né? Considerando que o Z seria a elevação do seu projeto, né? E o X seria o oeste e o leste, né? E o Y seria o norte ou o sul, né? Dependendo da posição no plano cartesiano. Com isso, o que acontece com as dificuldades do projeto? Você pegando o mapa, né, planetário, enfim, quando você vai se tratar de coordenadas, se você, na maioria dos nossos projetos, principalmente, a gente trabalha muito longe do eixo zero. Né? E isso é um problema. Principalmente esse problema se agrava quando se trabalha em milímetros. Por quê? Porque você vai trabalhar com a coordenada em casa de milhões. Né? E um problema que tem na plataforma, ou no software do AutoCAD, especificamente dizendo que a base do AutoCAD é a mesma base do AutoCAD Plant, ele também tem essa dificuldade de trabalhar com o elemento, ou com a volumetria, né, vamos dizer assim, com a modelagem muito distante do ponto zero. Né? Ele começa a dar distorções, erro de cálculo e assim por diante. Quando eu falei dos outros softwares aí, quando a gente vai trabalhando nesses outros softwares, você consegue colocar o marco de projeto, você indica no ambiente 3D aonde que é aquele marco de projeto, porém o seu desenho não importa em que posição ele está. O que vai determinar a posição dele seria esse ponto que você está dizendo de referência para ele. Já o AutoCAD não, você tem que mover o seu objeto para a coordenada, para a posição dele, que isso se agrava você levando ele para uma distância grande, né, que seja do ponto zero, conforme foi mencionado. Outro ponto também que se torna agravante é a rotação desse elemento. No AutoCAD, a princípio, você não consegue, né, mas eu vou mostrar alguns recursos que a gente consegue chegar nesse resultado, mas a princípio você precisa de estar alocando o seu projeto na coordenada e também colocando ele no norte verdadeiro, que isso também torna um dificultador uma vez que você vai modelar equipamentos mecânicos, que você quer trabalhar ele ortogonal à sua vista, né, ou perpendicular à sua vista. Isso se torna um agravante também. Você projetar uma tubulação, projetar um bandejamento elétrico cujo você tem que trabalhar num ângulo, né, angular, isso é um problema. E também
por exemplo, tubulação de polpa, por exemplo, que você trabalha com inclinação nas tubulações, é, no eixo Z, então isso se torna um problema também, uma vez que você tem que trabalhar com uma rotação no eixo XY e ainda uma inclinação no eixo Z. Para você projetar isso e esse modelo 3D não está ortogonal, né, ou perpendicular à sua vista, ele se torna um pouquinho mais complexo. Tá? Mas eu vou estar demonstrando aqui alguns modelos e algumas formas que a gente pode estar tentando chegar nesse resultado. Eu mostrei algumas imagens aí só para a gente dar algumas referências de objetos para vocês poderem ter essa noção. Considerando aqui, eu até abri um mapa, né, aqui no Brasil, a gente considerando no Brasil, aí, só para vocês terem ideia, se for um projeto no Brasil, a gente vai estar trabalhando na coordenada aí de norte-este de 7, falando em milímetros, né, 7 milhões de milímetros por 500 mil milímetros, desculpa, 500 milhões de milímetros e 7 bilhões de milímetros a 9 bilhões de milímetros, considerando o norte, né, a 600 milhões de milímetros. Né, considerando ao sul, ao norte do Brasil, você vai ter essa variação. Então, qualquer projeto que você vai trabalhar, por exemplo, dando um exemplo nas locações dentro do Brasil, você vai ter essa discrepância muito grande de coordenada, ou seja, o seu objeto vai ter que estar muito distante do ponto zero. Tá? Eu vou estar mostrando aqui alguns exemplos para a gente ter essa noção. Então vamos lá. Eu vou abrir um projeto aqui, que a gente está até trabalhando nele. Esse é um projeto que está acontecendo lá na Bahia, não vou entrar no mérito de que projeto, enfim, porque não vem ao caso. Porém, a gente tem um marco de projeto, ou seja, toda empresa que vai projetar né, fazer esse projeto, trabalhar nesse projeto, existe um marco de projeto que foi identificado lá no início do projeto, né, para que as empresas que vão projetar os prédios, elas podem se referenciar por esse eixo, ou seja, que esse eixo seria o zero de projeto, e enfim. Porém, se você colocar aqui, ó, por exemplo, esse projeto aqui especificamente perpendicular ao eixo, né, a gente vai perceber aqui, ó, deixa ele só finalizar para a gente poder conseguir chegar em resultados. A gente aqui, ó, vai trabalhar em prédios rotacionados em distâncias a partir do eixo zero, que é o nosso marco de projeto, né, para você conseguir chegar nos resultados aqui, ó. Então a gente tem nossos prédios, esse prédio eu vou estar dando um exemplo, e isso aqui é o nosso marco zero de projeto, né. Deixa eu só buscar uma coordenada aqui para vocês entenderem, tá? Então essa coordenada aqui é uma coordenada do marco zero desse projeto, né? E a gente vai trabalhar especificamente nesse prédio. Então eu tenho uma coordenada aqui desse prédio que vocês vão perceber, ó. Eu considerando aqui, eu estou considerando, se for em milímetros, porque aqui a gente está pegando em metros, ele está com 8 milhões 588 mil e 0,59 metros, né? Em relação ao eixo zero. Né? Se a gente for transformar esse milímetro, é 8 bilhões de milímetros, 588 milhões, então você vai ficar muito grande isso. Aí eu vou estar mostrando aqui agora no AutoCAD um exemplo que é esse prédio aqui, que nós estamos vendo ele. Ó. Esse é um prédio lá daquele projeto, tá? Especificamente esse prédio aqui que eu vou estar mostrando vocês aqui. Ó. Então eu estou trabalhando esse prédio aqui para vocês terem noção. Tá? Nesse caso aqui, o que eu preciso fazer no AutoCAD Plant? Eu recebi esse projeto da Civil, por exemplo, né? E a Civil se trabalhou em coordenada e em metros. Né? Eu já transformei esse prédio em milímetros, então se eu vim aqui e der o ID dele, por exemplo, ó, desse ponto dele, nós vamos ter a coordenada aqui, ó, eu considerando, vamos lá, toda vez que a gente começa a trabalhar no AutoCAD Plant, né, ele vai estar em polegadas, né, geralmente ele vai estar aqui em polegadas. A unidade de medida que está lá,
para o valor que eu vou receber, ele não vai importar, porque o CAD, mais uma vez eu digo, ele trabalha com pontos reais. Então, ele só vai fazer a conversão disso para bloco, para outras unidades de medidas que você vai estar considerando. Mas em fatores reais, o AutoCAD ele trabalha com números. Então, ele tem 1 de distância, ele tem 2 de distância. Como ele pode ser 2 de distância, ele pode ser 2 polegadas, como ele pode ser 2 metros ou 2 milímetros e assim consecutivamente, tá? Então, o que acontece? Quando eu vou tentar tirar a coordenada aqui, esse prédio estando locado em coordenada, vocês podem ver que ele joga até um fator de potencial aqui, né? Ele joga sobre potência. Então, ele nem conseguiu chegar no resultado. Por quê? Quando ele vai para 8 bilhões, né? E esse prédio está alocado, tá, pessoal? O que acontece? Ele vai dar esses valores, né, que a gente não consegue fazer a leitura dele. Enfim, o que eu vou fazer? Então eu vou trazer ele, a unidade de medida para milímetros. Veja bem, se eu só trazer ele para a unidade de medida e der o ID nele aqui, ele vai continuar com o mesmo valor de potencial ali. Então eu vou fazer o que com ele? Eu vou diminuir a precisão dele, porque como eu estou trabalhando em milímetro, para mim não importa quantos números tem depois da vírgula, né? Então eu vou trabalhar aqui, ó, vou dar ID, e agora eu vou conseguir trabalhar com a coordenada dele, tá vendo? Ele está com 8 milhões. O que eu vou fazer aqui só para a gente ter um entendimento? Eu vou ver uma vista superior, coloquei em vista de arame, e vou dar um comando aqui de coordenada só para vocês entenderem, ó. E eu vou pegar a coordenada desse ponto e vou estar colocando aqui, ó. O que acontece? Ele já me deu o valor aqui, ó. Se eu for anotar ela, né, fazer as divisões, ó, vocês vão perceber que ele está 8 bilhões 588 milhões 059.895 milímetros. Mesma coisa aqui, ó. Vamos dizer que ele seria esse valor aqui, que esse aqui é o valor depois da vírgula que o meu Lisp aqui buscou, tá? E aqui é a elevação. Então a elevação, como é em milímetros, também vai estar em 35 mil metros, 35 mil milímetros a partir do nível do mar, seria 35 metros, tá? Para esse modelo especificamente. Então, o que eu vou fazer? O que é meu objetivo aqui? Eu preciso trabalhar nesse projeto, nesse modelo, em coordenada, porque a hora que eu for fazer extração de isométrico e fazer plantas, eu preciso desses valores estarem referenciados para que o meu projeto saia com as informações corretas, para que eu não tenha que ficar fazendo cálculo nele. Eu quero que ele faça isso automático. E um outro fator agravante aqui também, para que eu trabalho isso na coordenada real, que esse prédio está na coordenada real, olha só, ele vai começar a me dar algumas discrepâncias por exemplo, manuseio dele. Ó. Reparem que a hora que eu tento, por exemplo, dar um ID, vocês vão reparar ó, que ele começa a perder a referência de onde que é o ponto que eu quero inserir ele. Um exemplo, eu vou estar trazendo aqui uma tubulação, ó, vocês vão estar reparando ó, que ela começa a perder valores. Só um instante, só para que ela perca aqui a função. Deixa eu só desativar aqui para ela ficar solta. Tá? Olha só, ela já começou a dar problema para que eu possa projetar nela, tá vendo? Ela já começa a perder a referência do cursor devido à distância. Reparem que o meu cursor está lá em cima, que é esse ponteirinho aqui, e o meu valor de clique está em lugares diferentes. Ó. Então ele já começa a perder fatores, né? Porque ele já não consegue construir. Outro problema sério que dá também, não estou conseguindo nem dar zoom no local que eu quero. Ó. Por quê? Ele já está perdendo a referência de modelagem dele. Outro problema que dá também no AutoCAD Plant, que isso é grande, é as conexões começarem a se desconectar, as soldas começarem a se desconectar. Porque o Plant ele depende de um algoritmo matemático para ele entender que essas conexões estão devidamente no plano cartesiano conectadas naquela mesma coordenada. Quando ela se torna muito longe, ele começa a perder essas referências. Então vamos lá, eu vou dar algumas soluções para a gente conseguir trabalhar isso aqui em coordenada. Para que eu consiga, de fato, trabalhar isso aqui em coordenada, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de levar esse prédio para próximo do zero,
tá? Esses são dois pontos que eu preciso fazer isso com ele. Eu preciso levar esse prédio para próximo do zero, porque aí eu não vou ter esse problema de referência mais. E também preciso, o ideal, né? Eu conseguir trabalhar esse prédio perpendicular à minha vista, perpendicular à visão que eu estou tendo dele. Né? Isso vai tornar muito mais prático o projetista conseguir trabalhar. Porém, isso é ideal, por isso que é muito importante numa empresa ter um administrador de AutoCAD Plant, porque e que ele tenha esse conhecimento também de projetar, porque ele tem que configurar esse ambiente, configurar o template, configurar esses modelos a fins de facilitar o projetista, ou seja, fazer com que a empresa ganhe em horas trabalhadas dos projetistas e ela tenha um lucro satisfatório, né, que seja produtivo, para que os projetistas não tenham retrabalho ou não tenham dificuldade de extrair a informação desse modelo. Né? Então, isso é crucial e é extremamente fundamental. Muitas das vezes a gente vê a empresa tendo prejuízo de horas de projetista devido, às vezes, a uma falta de customização e configuração. E muitas das vezes existem os profissionais, claro, que são administradores, que têm o conhecimento de customização do plant, mas das ferramentas específicas para se gerar uma tubulação e afins. E não entra no mérito da customização do template, do ambiente, para poder ser um facilitador para os projetistas. Isso faz muita diferença no desenvolvimento de um projeto para as empresas. Então, o que eu vou fazer? Em primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto meu de referência, tá? E vou estar levando essa indicação, que é esse ponto aqui, que é o eixo que eu vou tratar como eixo zero do meu prédio, lá para o 000 dele. Tá? Então eu vou mover realmente todo o meu projeto, vou estar buscando essa coordenada aqui e vou estar levando para o eixo, para o ponto 0,0,0. Ou seja, eu acabei de levar o meu modelo para o 0,0. A partir de agora, vocês vão perceber que ele já não começa mais a dar aqueles problemas de discrepância. Eu já consigo, né, chegar próximo dos meus objetos, fazer minhas tubulações sem que eu tenha nenhum problema de projeto. Tá? Opa, deixa eu só conferir aqui. Perfeito, olha lá, já está conseguindo modelar já sem dar nenhum erro de elemento. Tá? Porque ele já está próximo do zero. Ok? Um outro ponto aqui que é fundamental eu fazer isso é o seguinte: eu tenho que também, para facilitar a vida do projetista, eu poder rotacionar esse prédio. O que eu vou fazer como estratégia? Então eu vou criar aqui um eixo perpendicular ao eixo ao Y. Né? Geralmente, pessoal, isso aí você já tem a informação da topografia ou da mecânica que já vem com a rotação do seu projeto. Né? Mas nada impede de você ter vários prédios, tá? Em posições diferentes, com rotações diferentes dentro do mesmo modelo, desde que você faça as customizações corretas. O que acontece? Olha só, a primeira coisa que eu preciso saber, qual que é o ângulo que eu tenho desse prédio, da rotação em relação ao eixo. Tá? Eu já fiz uma pré-configuração aqui, então eu tenho 29,79. Então o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar o meu prédio em relação a esse ponto. Tá? E essas informações, claro, eu sempre vou coletando ela para que eu possa, né, depois, quando eu for precisar dela, porque a gente vai precisar dessas informações, para poder levar esse projeto e configurar ele dentro do AutoCAD Plant. Perfeito. A partir de agora, eu já estou com o meu prédio no eixo zero e rotacionado. Agora, quem é projetista aí vai ter essa noção que a praticidade de você projetar uma tubulação considerando um eixo perpendicular, ela é perfeita para quem se trabalha com isso. Eu vou estar mudando o diâmetro aqui só para vocês terem essa noção. Então, no momento que, quando eu começo a querer trabalhar com as referências que o plant me dá para poder fazer projetar a tubulação e afins, eu já consigo começar a ter resultados perpendicular ao meu eixo, então se torna bem mais prático eu trabalhar com a minha tubulação. Tá? Um ponto que eu vou tratar aqui, que eu acho e julgo também muito importante,
é criar os eixos desse prédio, né? Então, uma vez que eu também possa criar esses eixos desse prédio, com as referências do AutoCAD Plant, ele vai me colaborar também nos isométricos e algumas outras informações. Então, eu vou vir aqui no estrutura e vou criar o meu grid. Há empresas que não entram nesse mérito, tá? Aí eu posso colocar lá, o grid, eu vou dar um nome, sei lá, prédio 2, tá? O ideal é que isso seja bem nomeado aí também, tá? Veja bem, pessoal, essa questão do eixo que eu estou criando aqui não é necessário para se trabalhar as coordenadas e configurações do plant. Não há essa necessidade. Eu julgo importante, porque isso vai também ser um fator determinante lá na frente de colaboração dos projetistas. Tá? Isso facilita os pontos de visão do projetista. Eu já sabendo aqui que no eixo X, né, que eu vou ter 14 eixos, então eu já vou colocar aqui, eu copiei e colei todos os meus eixos que eu vou vir aqui, ok? E eu sei que a distância entre todos eles são iguais, que são de 2.500, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores, e eu tenho que pegar isso 14 vezes, tá? E ir colocando ele, ó. Então é o zero, é o primeiro, onde ele inicia, né? Então é o segundo, o terceiro. Deixa eu só conferir aqui. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 eixos, certo? Ok. Então ele colocou todos aí para mim. E eu deixei aqui para poder configurar, que eu sei que eu tenho 11 pilares, né? Vamos dizer assim, né? 11 linhas, né? Eu já sabia disso, porque eu já contei antes, tá? Só estou fazendo isso aqui para facilitar. Então eu tenho 11 linhas aí. E elevações, eu só tenho a elevação. Eu vou deixar essas duas aqui, mas depois eu posso mudar elas se eu quiser também, tá? Mas a elevação, eu sei que eu tenho essa elevação e eu tenho a 35. E aqui também eu vou deixar só aqui a zero, né, elevação zero, e a mais 35, se eu não me engano, tá? Mas enfim, isso aqui, em primeiro momento, a gente não tem essa preocupação. E os valores desses campos aqui, eu posso estar pegando ele assim, né, ó, como referência, tá? Então eu vou vir aqui, ó, ele vai pegando todos para mim, ó. Se eu já tiver desenhado as referências lá, ó, depois ele transforma para mim já nos pontos que tem o que eu determinei aqui. Se eu tiver a medida, pronto, eu posso determinar a medida. Então, tá vendo? Ele já jogou as medidas aqui para mim, separando de cada um, e vou dar um create. Ou seja, ele criou o eixo. A única coisa que eu informei errado aqui, que foi esse eixo aqui, ó. Que eu disse a elevação errada para ele, tá? Que é essa elevação aqui, ó. Que em Z, cadê? Em Z é 13.810. Foi só essa informação que eu disse errado para ele. Eu vou estar colocando até um eixo superior lá também, só para a gente poder diferenciar aí os nossos eixos de elevação, que seria o topo aqui do meu prédio, tá? Que ele está na 13.810, que é na Z aqui. Ok? 13.810, que essa é uma elevação. Distância desse ponto até esse ponto aqui, que está na 20.100. Vou fazer 3 eixos de elevação aí, tá? O eixo zero e os 2 eixos ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu posso apagar esse grid meu. Vou vir aqui porque ele fica, né, com o histórico, tá? E vou pegar a primeira elevação, vírgula, a segunda elevação. Vamos lá. Ok. E, consecutivamente, deixa eu só conferir que se ele está me dando todos os resultados. Deixa só eu copiar esse valor aqui. Eu acredito que ele está me dando um erro ali de campos ali. Ok? 50,
Só um instante, só abrir um bloco de notas aqui. E a mesma coisa aqui, ó, eu posso também estar fazendo com ele aqui também, ó. Eu posso estar pegando todos os pontos para que eu não jogue valor, né, ó. Então eu vou colocar e vou colocando em cada eixo, mas eu sei que ele é de 12.500, tá? Posso pegar todos os eixos. E isso é ideal que eu julgo que o administrador de plant que deve fazer essa configuração e não o projetista. Muitas vezes deixa na mão dos projetistas para fazer, ele não vai pensar, ele está preocupado em pensar em projeto e não nos entregáveis como um todo de configuração, customização para todos os envolvidos. Então esse aqui eu vou escrever aqui é 13.8, só para a gente ter a diferença ali, tá? Mas essa simbologia é o que aparece lá, tá bom? Mais 20.1, ok? Vou dar um create, ou seja, ele já criou o meu eixo ali para mim, ó. Então a partir desse momento agora eu já tenho o eixo, os eixos criados do prédio, tá? Por que que isso é importante? Veja bem, quando eu começar a projetar internamente desse prédio, eu posso ir, por exemplo, apagando os meus objetos e deixar, por exemplo, o meu eixo. Eu posso criar uma coordenada, um layer, né, desculpa, de eixo aqui, ó, por exemplo, eixos, tá? E vou colocar esse aqui em eixos. Deixa eu só localizar eixos. Ok, vou só mudar a cor dele aqui para vermelho também, para ele destacar. Vou dar um ok. Pronto, a partir desse momento, ó, eu posso dar um off aí nos layers, ó, e eu posso começar a trabalhar, se eu quiser, só pelos eixos aqui, ok? Então isso também é uma grande referência para nós aí, caso alguém tenha dificuldade, você pode pôr ele num eixo diferente, que você pode ocultar esse eixo também. E depois eu vou explicar a utilidade disso, que é uma finalidade muito importante depois quando for gerar os isométricos aí para nós. Então eu vou colocar ele na vista de arame, estou colocando ele aqui nessa vista, e agora, quando eu for trabalhar, projetar dentro desse prédio, né, a partir dos eixos aí e afins, eu preciso que essa informação dessa locação dele seja dita em isométrico e em plantas. O que, que eu vou fazer? Eu vou estar entrando aqui. Outra coisa, pessoal, eu peguei um projeto default, eu sempre faço toda a apresentação dos meus vídeos num projeto de customização default para não ficar com vícios, né, de outras configurações que eu faço aqui. Aí, pessoal, retornando aqui, eu corrigi o projeto em milímetro, tá? Para a gente poder trabalhar as coordenadas e eu fazer a verificação e a conferência com vocês aí, tá? Mais uma vez, citando, né, a importância de ditar os eixos, né, da configuração do plant, né? Que isso já te dá referência também do eixo, enfim, né? O que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou lá dentro do meu setup e vou jogar o meu marco de projeto. O que é meu marco de projeto? São essas coordenadas aqui, né? Isso aqui foi determinado para mim como eixo. Ó. Peguei o eixo, a coordenada do eixo e coloquei ela aqui. O A1 aqui, né? No caso, o eixo A1 é equivalente a essa coordenada do prédio. O que eu vou fazer então? Repara, eu vou pegar esses valores, vou dar um zoom aqui para ver se ele vai aparecer na hora que eu abrir o setup, para vocês terem como conferência. Acho que ele não vai apresentar aqui não. Vou abrir o setup dele aqui então, lembrando que eu tenho as coordenadas já, né, aqui anotadas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá dentro de isométrico, vou vir aqui dentro de default dele ali, vou pegar o valor de x, então vou colocar aqui o valor de x, vou colocar o valor de y, coloquei o valor de y, e vou colocar o valor de z, que é a elevação, que é a 35. Ok? Perfeito até aí. E o ângulo aqui, que eu sei que é 29,79. Tá? E vou entrar aqui agora, ó,
com esses valores, vou entrar nessa final aqui, eu vou colocar então save, vou colocar aqui agora A3 coordenada, deixa eu copiar esse nome, vou criar ele, vou aplicar, né, esses valores vai ficar para ele, tá? E eu vou criar um outro aqui sem coordenada, tá? Que é a partir do A3 sem coordenadas, tá? Vou dar um create, porém o sem coordenadas eu vou tirar os valores e colocar 0 aqui, tá? 0, 0 e 0. Só para a gente depois fazer essa comparação lá, tá? E dentro de ortográfico aqui eu vou fazer a mesma coisa também. Eu preciso colocar lá 29,79, que é o ângulo. A elevação, que é 35. O norte, que é o Y. O valor dele lá. Estou copiando e colando aqui, só para vocês terem esse entendimento. E vou aplicar também e vou dar um OK. Pronto. Feito isso, ó, eu coloquei esses valores aqui, ó. Os valores têm que ser idênticos, né, à coordenada, tá? Então, só para vocês terem essa compreensão, eu coloquei esses valores lá que eu preenchi lá. O que acontece? Com isso, ó, só para demonstrar, eu vou estar projetando uma tubulação aqui e vou estar pegando nesse ponto que seria o ponto 0, tá? E vou colocar minha tubulação com 10.000 para lá. Ok? Coloquei ela. O eixo, o ponto real aqui, ó, é o 0. Né, ó? 0, 0, 0. Aqui, ó, deu 0, 0, 0. Ele precisa de converter para essa coordenada. Então, quando eu mandar gerar o isométrico aqui, ó, que isso, vou pegar minha tubulação e vou mandar gerar meu isométrico. Isométrico sem coordenada. Obrigatoriamente, ele tem que gerar tudo na 0. Né? Ele vai começar, o start point dele aqui, ó, é 0. Ok? Agora eu vou mandar gerar ele. Opa, deixa eu deixar ele até aqui assim. Agora eu vou gerar ele. Click to ISO. Opa, click to ISO. Só que agora eu vou colocar o com A3 coordenada. Create. Lá, gerou. Vou abrir ele. Agora ele já tem que fazer a conversão para mim. Olha lá. Ele já fez a conversão para mim correta, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse template aqui para dentro desse, só para a gente fazer a comparação, tá? Porque, e veja bem, olha que interessante, ele ainda deu o ângulo, ele arredondou, né, de 30 graus, porque ele está 30 graus em relação ao eixo, né? Porque ele também pegou a rotação, olha que legal. Então, vou pegar esse valor aqui, só para a gente levar lá para o outro desenho, tá? E agora eu vou levar lá para o nosso prédio aqui, ó. São esses dois valores aqui. Vou dar uma escala nele aqui de 100. Isso. Vou embolar ali o tiquinho. Só para a gente fazer a comparação. Ó. Ó, perfeitamente. Ó. Ele já fez as conversões para nós lá. Ó. O 0 manteve o 0, né? Em relação. E esse aqui é a mesma coisa. Ó. 5. Deixa eu só colocar os pontos aqui para ficar fácil de fazer a transformação ali. Ok? Perfeitamente, olha lá. 107, deu certinho. E o mais incrível aí também é que ele considerou, é porque a cota aqui de configuração está arredondando, tá, pessoal? Por isso que ela arredondou para 30 aqui, mas é 29,79 que a gente colocou lá. Ok? Então, com isso, essa definição que a gente faz de envio, ela se torna correta naquelas customizações lá. Eu vou agora estar trazendo ali para vocês verem, ó, que eu vou estar trazendo um ortográfico também. Eu ainda não criei nenhum desenho, tá? Mas ele vai ser a mesma regra, tá bom? Só para vocês terem uma noção. Deixa eu criar uma nova vista aqui qualquer. E a outra vantagem que tem é essa aqui, ó. Que a hora que eu colocar o meu prédio, né, o meu arquivo, repara o que ele vai fazer. Ele já vai trazer ele. Esse aqui ele está trazendo ele, ó, quebrado, porque ele está na rotação lá da coordenada dele. Porque ele já está fazendo a conversão para mim aqui, ó.
Tá vendo? Então, a hora que eu mandar gerar aqui, Anderson, mas eu precisaria gerar isso aqui perpendicular e não nessa vista. Olha só, eu posso jogar aqui na zero, que ele vai alinhar para mim. Ele vai fazer o alinhamento, ó. Ok? Vou ver aqui a vista de topo, né? Porque estava a vista de coisa. Só para a gente ganhar tempo aqui, tá? Só para tentar gerar menos vista aqui possível, só para a gente não ter tanto material aqui para poder gerar. Deixa eu só colocar aqui abaixo e vou mandar gerar a minha vista lá. Eu não coloquei a escala certa aqui, tá? Mas é só para a gente ganhar tempo aqui na tubulação. Tá vendo? Ó, então, aí a gente consegue já controlar ele. E se você criar as ferramentas de coordenada, que é aqueles que chama de coordenada, ele já vai buscar, inclusive, os pontos dele. Deixa eu só ver aqui como que está. Deixa eu ver se eu busco um FT aqui. Acho que é FT, eu não sei se a configuração está essa. Não. É BOP. BOP. Está em inglês, né? Como eu não configurei, quando eu vou fazer o trabalho para o pessoal, eu já geralmente coloco ele. Deixa eu ver, eu tô achando que a escala dele está muito pequena aqui, ó. Olha lá, ele já pegou a elevação. Deixa eu só dar uma escala aqui, pessoal, porque não tem nada configurado, tá? Eu peguei um projeto default. Olha lá, ele já pegou, inclusive, a elevação real do tubo, ó. Se ele fosse pegar a elevação real que eu digo de coordenada, ele já fez a conversão para nós. Veja bem, se ele aqui no 3D está na zero, mas lá ele já indicou na elevação correta. Ó, se eu vir aqui está na zero, ó. Mas na documentação ele já está gerando na elevação do fundo de tubo que ele está correto. Por quê? Lembra que o nosso piso aqui, ó, está na 35? Cadê? Ou seja, o nosso fundo de tubo, né, está abaixo aqui, né? Ó. Então dá para ver o fundo do tubo está abaixo da elevação lá. Está mais ou menos no fundo desse piso aqui, ó, que é no Z menos esse valor aqui. Ok? Se eu, por exemplo, desenhar uma tubulação com fundo de tubo aqui, ó, vocês vão reparar que ela vai dar com um valor de 35 lá, na hora que eu chamar ela lá. Quer ver, ó? Aí eu vou salvar, né? Claro, vou dar um update aqui na minha vista. Ele veio outro tubo aqui, a mesma coisa. Vou dar tag, cliquei e vou clicar o BOP. BOP, que é o fundo de pipe. Vou colocar ele aqui assim e vou dar uma escala nele aqui porque a elevação. Olha lá, 35. Ok? Então, tá com 10 aqui. Vou fazer aqui outro exemplo para vocês verem, ó. Que eu vou pegar esse fundo de tubo meu, eu vou subir ele com 1000 aqui, ó. Ele está com 35.000, eu vou subir ele com mais 5.000 para ele ficar com o fundo de tubo com 40.000. Tá lá. Vou vir aqui agora e dar o update, ó. Update vista. Então, vamos ver. Deixa eu só. Porque desculpa, o template aqui, ó, Edit View, ele tá acima do plano de corte. Isso é muito bom a gente fazer isso aí pra gente não ter esses erros assim, né? 3, pra gente saber aqui, dá ok. E agora já vai aparecer lá, ó. Aí eu vou vir aqui de novo, tag, mop, colocar ele aqui num ponto qualquer, escala de 1000. Tá aqui, olha lá, 40.000, que é a elevação. Yes. Beleza? Mesma coisa, ó. Vou vir aqui agora, deixa eu só salvar. Vou voltar lá de novo e vou descer ele
com 2000. 3. E vou subir esse aqui com 2500. Vou salvar. Vou vir aqui agora, dar um update na vista, ele já vai atualizar as elevações dele conforme o real. Olha lá, 38.000, 37. E assim vai, né? A mesma coisa, se eu desenhar uma outra tubulação aqui, num ponto qualquer, né? Endpoint. Lá, ok. Eu vou mandar gerar. Aqui, trees. Com coordenada, create. Vocês vão reparar que ele vai criar, inclusive, as indicações de angular também, olha lá. Já deu na coordenada. Ok? Beleza. Essa explicação que eu passei é como configurar o AutoCAD Plant, né, para você ter essas orientações coordenadas. Isso aqui eu só fiz como referência, tá, pessoal? Porque para poder pegar o ano aqui e tal. Ali está arredondado, tá? Mas, enfim. É porque a nossa... Vou mostrar aqui para o pessoal não ficar nessa dúvida. Eu vou vir aqui na cota aqui, ó, tá dando 30. Mas se eu entrar aqui na configuração de cotas, né? Vocês vão reparar aqui, ó, se eu só aumentar a escala aqui, pôr ela com 100, para aparecer com 1000 ali, né? Tá bom? Unidade primária aqui, ó, precisão. Eu vou colocar a precisão aqui decimal, casa, e vou pôr 2 casas depois da vírgula. Ok, vocês já vão ver que aqui vai passar lá, 29,79. Era só questão da precisão lá que estava aparecendo naquela distorção, que é a discrepância lá, tá? Um ponto aqui que é interessante, eu vou voltar com aquele eixo, que eu vou estar mostrando agora como fazer coordenadas nomeadas. É um fato que o pessoal está pedindo muito isso aí, tá? Que ela também é muito importante aí para poder a gente criar coordenadas e pontos de referência. O que acontece? Para a documentação do plant aqui, a gente está resolvido. A gente já consegue exportar a documentação com a coordenada correta. Vamos lá. Ô Anderson, eu preciso agora, de vez em quando, exportar isso aqui para outro software, porém eu tenho que mandar ele em coordenada. Eu tenho que mandar na locação certa. E eu não quero, cara, toda vez ficar movendo meu projeto. O que eu faço aqui? Dentro de todos os AutoCADs, existem as coordenadas nomeadas. Ou seja, eu crio coordenadas dentro do meu projeto. O que acontece? Isso aqui eu fiz um eixo que ele serve como referência para nós. Aqui é o norte do meu projeto, tá? Então o que eu vou fazer? Só vou fazer uma referência aqui para a gente ter uma noção do que eu estou fazendo, só para vocês entenderem rapidamente. E vou colocar aqui, ó, que esse aqui é o valor N, tá? Que é o valor norte. Vou colocar aqui uns 100 aqui, só para a gente ter como referência. Então esse é o eixo norte nosso, tá? E eu vou criar uma referência aqui perpendicular a esse ponto, que é o nosso eixo X, tá? Vou levar ele, F3, lá para o nosso ponto 0, tá? E esse aqui vai ser o nosso eixo este, tá? Ou, vou até colocar assim, ó, este é igual a X e norte é igual a Y, tá? Para o pessoal ter um pouquinho mais de compreensão disso aí. Igual a Y. Ok? Feito aí. O que eu vou fazer agora? Eu preciso de dar uma coordenada. Eu consigo levar minha coordenada para onde eu quiser, ó, tá vendo? Ó, eu consigo transformar ela para onde eu quiser. O que eu vou fazer com esse eixo aqui agora? Ó? Eu vou pegar essas referências, né, igual eu citei aqui do eixo. Eu vou copiar esse eixo aqui agora para aqui, essa referência, tá? E vou dar o comando de UCS objeto, que eu vou estar pegando essa polyline aqui, ou seja, zerei ele ali nesse ângulo, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma polyline a partir deste ponto, tá? A coordenada negativa. O que eu faço aqui? Ó? Como eu já digitei ela aqui negativa, ó, eu copio ela, porque eu estou construindo para o meu AutoCAD uma referência de coordenada. Ó.
Coloquei ela lá, ela vai ter desenhado. Ah, só lembrando, a elevação, como eu peguei uma polyline, eu vou fazer uma linha, tá? Desculpa, não posso pegar polyline, tem que ser uma linha. Vou pegar essa linha, porque a polyline não desce no plano, tá? Copiar, ela vai querer manter a mesma elevação. Então eu vou colocar aqui menos 35, ou seja, fui lá, ó, coloquei ela lá, ela já foi lá no ponto zero dela. O que, que eu vou fazer agora? Da forma como está aqui, eu tenho que pegar isso aqui e copiar esse objeto, levando ele lá para esse outro ponto que ele colocou para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa referência e mais esse eixo que eu criei. A partir desse ponto, eu vou colocar lá no endpoint da linha onde ela finalizou, ó, tá? E posso apagar essa linha de referência aqui, ó, ao meu objeto criado lá. Mesma coisa, se eu tivesse deixado ela, ó, vocês iam ver que eu criei esse valor aqui. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou dar o comando UCS, vou dar o comando objeto e clico nessa linha aqui, ó, que eu tinha desenhado ela lá em cima. Ou seja, eu trouxe o meu CS para cá agora. Ó. Feito isso, olha só, vou dar o comando UCS NA de nomear e vou criar um novo. Save e vou dar o nome dele de global. Tá? Só para ter um nome depois que eu posso buscar ele. Feito isso, ó, eu já posso apagar essas referências e voltar para o meu modelo do meu prédio. Olha só, se eu der o comando UCS Word, ele retornou para esse ponto. Então, ou seja, se eu der um ID, ele vai dar as coordenadas no 000. Se eu der o comando UCS NA e vou dar Restore, que é buscar ele, ou eu digito o nome dele, que é global, olha só, e venho aqui agora. Ele já buscou a minha referência, vou dar um ID, e ele já vai buscar as mesmas coordenadas que aqui, 896, 027 e 35. Fazendo isso aqui, eu venho cá, ó, editar, copiar com ponto base, clico no meu projeto, seleciono ele e venho no desenho novo, seja para o AutoCAD Civil, editar, colar nas coordenadas originais. Tem um risco aqui do desenho estar indo em polegada, tá? Porque pela criação de um novo, né? Aí, pessoal, só para vocês entenderem que se vocês chegarem na referência, ó, no CS, ali vai ser o 0, ID, tá no 0, tá? Abriu. Se você vir aqui, ó, global, der um ID, ele já vai pegar a coordenada lá, ok? Isso que se chama coordenada nomeada. E com essa mesma referência você consegue levar esses desenhos para o seu desenho ou desenho de destino que você quiser aí, ok? Ah, pessoal, o último detalhe aqui, só lembrando para dos pontos de necessidade desse eixo, fora a questão de referência aí do projeto, né, que eu julgo importante, e eu julgo importante por essa finalidade aqui. Ó. Se eu pego uma referência de dimensão da minha tubulação, por exemplo, se eu pegasse do PT do meu tubo aqui e quisesse referenciar com o meu eixo, então só eu clicar aqui, né, ele já vai criar alguns vínculos ali de valores, né, em relação ao meu ponto, né? Você consegue inclusive criar informações também, se você quiser, em relação ao ponto aí, né? Se caso eu achar que isso é necessário. Então eu vou mandar gerar aqui o meu isométrico dessa linha. Vou mandar tirar aqui, né? Sem coordenada, porque ele vai pegar uma referência. E ele gerou lá, ó, o isométrico para mim, ó. Então ele vai gerar já a minha cota de referência, só um instante, porque ele está me dando coordenada ali, né? Deixa eu só mudar a configuração dele, ó. Se eu clicar nele aqui, ó, eu venho aqui na minha propriedade, eu tiro minha coordenada, que aí ele vai me dar dimensões, valores, né? Se eu quiser colocar alguma mensagem, e assim vai. Se eu quiser colocar campos, eu fico, enfim, a configuração é de cada um aí, tá?
eu venho aqui, ó, seleciono tudo, mando criar, mando create, ele vai gerar meu isométrico, ó, e ele já vai gerar a cota de referência para mim de acordo com o meu grid lá, ó, ok? E essa cota do grid você pode pôr referência como o eixo que você citar, ele vai aparecer, já vai sair aqui, beleza? É isso que eu queria passar, valeu, até mais, até o próximo aí.